Gente, eu quero olhar agora um pouquinho para as relações políticas. A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, afirma que não vai negociar com quem for radical no Congresso. Vou chamar a Luciana Verdolim. E como que a ministra pretende dialogar, então? Olha, Cine, ela disse o seguinte, que pretende conversar com todo mundo, levando em consideração que o PT elegeu um número muito pequeno de deputados e senadores. Por isso, ela admite que é preciso, sim, uma articulação, é preciso conversar, é preciso negociar. Mas disse que não tem papo com quem grita, com quem agride. Os radicais da direita, segundo Gleisi Hoffmann, não tem papo. Mas ela deixou muito claro que tem muito parlamentar, tanto na Câmara quanto no Senado, mesmo da direita, mesmo ligado ao governo anterior, que é de fácil relacionamento. Lembrou, inclusive, que vários parlamentares da direita votam em projetos prioritários do governo porque consideram os projetos importantes para o país. Com esse grupo, segundo Gleisi Hoffmann, é possível sim conversar, é possível negociar. Com aqueles mais radicais que só gritam, segundo ela, não tem como avançar nesse momento. A ministra das Relações Institucionais fez questão de ressaltar, inclusive, que as pautas prioritárias da área econômica também estão sendo levadas em consideração e fez questão de lembrar que ela não tem nada contra o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Disse que o considera inteligentíssimo. Por isso, a avaliação de Gleisi Hoffmann é que a economia vai bem, apesar de, no passado, ela já ter criticado. Ela diz que não concorda, por exemplo, com o arcabouço fiscal, mas como foi aprovado pelo Congresso Nacional com o apoio da administração federal, é isso que o governo vai fazer, é isso que ela vai defender a partir de agora. E pretende conversar e conversar muito, levando-se em consideração que o governo precisa, nesse momento, ampliar o diálogo. E Gleisi Hoffmann, durante a entrevista a Jorge Cajuru, o senador Jorge Cajuru, disse que é esse o papel dela, conversar muito, gastar sola de sapato e também contar com o apoio de todos, não só dos governistas. Obrigado pelas informações, Luciana Verdolim. Eu quero até trazer um trecho dessa fala da ministra Gleisi Hoffmann para o Cajuru. Ela fala o seguinte: tinha um ditado que minha avó dizia, não gaste vela com santo ruim. Se eu não vou convencer, vou tratar bem, obviamente. Respeitar, porque eu não trato ninguém mal. Agora, com quem é da conversa, mesmo sendo da oposição, eu vou procurar dialogar, para ver se a gente pode encontrar convergência. Mas com aqueles que gritam, que agridem, aí não tem diálogo. Aí não adianta gastar tempo, seu Zé Maria Trindade. Pois é, eu antecipei aqui logo na definição, né? Que é aquela frase que eu falei lá, que ela adotou o sistema lá da Popozuda, né? É beijinho no ombro, porrada e bomba. É a postura do governo Lula, de que não adianta mesmo ficar tentando convencer a oposição. Agora, eu faço uma defesa da oposição, acho que é real, a oposição foi eleita para ser oposição. O Itamar Franco, uma vez, me ensinou isso lá em Minas. Ele ganhou o governo do PSDB e, em seguida, o PSDB foi conversar com ele, dizendo, olha, se tiver uma secretaria ou duas secretarias, a gente apoia seu governo. Itamar falou, não, esses senhores foram eleitos para ser oposição, os senhores vão ter que fazer oposição a mim. Então, a oposição está no caminho certo. A oposição foi eleita para a oposição. O governo é governo. Então, assim, a chegada da Gleisi é isso aí, tentar ganhar ali os indecisos e o centrão, né, e a esquerda, e o pessoal ali que é adversário não vai mesmo colaborar nunca, né? Só que agora é explícito esse posicionamento do governo. O próprio presidente Lula já falou, né, que gastou tempo demais tentando convencer a oposição. Bom, até porque, né, Fábio Piperno, se houvesse a possibilidade de negociar com todo mundo e fazer chegar sempre num caminho comum, não haveria oposição, né? Haveria sempre uma situação. Então, neste caso, é natural que, de alguma forma, alguns parlamentares sejam mais reticentes com a possibilidade de acordo apontado pela Gleisi Hoffmann, por exemplo? Olha, porque eu acho que tem muita gente vivendo aí no mundo de Nárnia, né? Porque, vejam só, outro dia, aqui, um dos assuntos nossos era que a oposição está bombardeando, aí, pelo menos setores ligados à oposição, bombardeando a nomeação da Gleisi. Eu disse aqui, olha, esse governo e nenhum outro ainda inventou o Ministério da Oposição. Ora, a Gleisi é a ministra da situação, ela tem que trabalhar para o governo. Então,
ela já mostra uma primeira virtude, ou seja, ela sabe contar. Ela é realista em relação ao tamanho da bancada do PT, que é insuficiente para sozinha aprovar qualquer coisa. O PT tem mais ou menos 13% da Câmara. Então, onde é que ela vai buscar o resto? Tem que buscar na oposição. Então, ela está muito correta, porque o União já deu muitos votos, o PP, o Republicanos, o PSD, até o PL dá uns votinhos de vez em quando. Agora, ela também está correta na análise que ela faz de que, agora eu vou inclusive corrigir o fio ditado que ela usou, não gastar vela com defunto ruim, não é com o santo. Então, não adianta... Até porque, né, um santo ruim, eu fiquei pensando, que santo que seria ruim, né? Se a pessoa virou santa, é porque ela precisou ser boa, né? Pois é, errou o ditado. Porque o que adianta, por exemplo, ela ir conversar... Pegando aqui aleatoriamente, vai o deputado Eduardo Bolsonaro para aprovar um projeto. Ele é oposição e não se deve exigir dele uma outra atitude. Ele foi eleito para fazer oposição renhida. Assim como a época de Bolsonaro, também ninguém exigia da Gleisi Hoffmann outra atitude. Ela era uma completa oposição ao governo que estava no poder. Ou seja, quase não se tinha diálogo ali. Então, é lógico. Então, ela não tem que perder tempo tentando, de alguma forma, persuadir esse tipo de oposição. Agora, aquele cara do União Brasil, né, do Republicanos, que está mais ou menos ali e tal, aí vale conversar. Como é que você avalia essas relações, hein, Segré? Me parece que a Gleisi Hoffmann tem um trabalho que é melhorar o relacionamento entre o Poder Legislativo e o Executivo, que na época do Arthur Lira, junto com Alexandre Padilha, estava ríspido. Inclusive, várias vezes os dois trocaram farpas e várias vezes Arthur Lira, como presidente da Câmara dos Deputados, falou que não dava para falar com Alexandre Padilha. Esse interlocutor novo, a Gleisi Hoffmann, um interlocutora que tem como objetivo facilitar a vida entre os dois poderes, me dá a sensação de que o objetivo do presidente a respeito da sua tarefa, obrigação, objetivo, é faça que a pauta seja tratada. Depois, internamente, verá, a oposição tem que ser oposição quando se trata de política de governo. Não deveria ser tão oposição se estamos falando de política de Estado, desde que a oposição interprete que isso é bom para o povo brasileiro. E nesse caso, então, pode ter aqueles votinhos que manda um ou outro. Mas Nárnia mesmo tem a ver mais com a fala do governo, não tanto com a oposição, Piper, não me parece. Não, depende da análise que se faz. Alguém imaginava que, puxa, o governo não devia ter, por exemplo, nomeado a Gleisi. É claro que o governo não devia. É alguém que vai defender o governo. Não é alguém que está lá para defender a oposição. Está claro isso, e eu acho que o objetivo de colocar a Gleisi tem um pouquinho mais de olhar no futuro e não somente como ministra de Relações Institucionais. Me dá a sensação de que colocada na primeira linha dos ministérios é dar um holofote um pouco maior caso precise alguma candidata em 2026 e Gleisi tem condições de ser. Você concorda, Gani? Concordo sim. Eu acho que do ponto de vista político, eleitoral, estratégico, foi uma decisão acertada. O Padilha já estava muito desgastado. Com ela, dá uma oxigenada na relação, principalmente com o Centrão. Tem um simbolismo muito grande. A gente percebe o movimento do próprio presidente Lula, da Gleisi, de uma volta para a base, de conversar mais com a base. Como se o que eles fizeram até agora, tentando convencer alas ali do centro, mais ligadas à direita, olha, não deu certo, esse grande acordão não deu certo, a gente vai falar com o nosso eleitor. Ou seja, eles já estão mirando em 2026. Claramente, a gente percebe o presidente Lula mirando em 2026 na sua conversa com o seu eleitorado e também nesse movimento interno, né, de Gleisi Hoffmann com o Congresso Nacional. Eu acredito que isso vai ficar cada vez mais evidente e é por isso que ela está lá.